Olá, turma. Vamos iniciar nossa aula 18 de História, ainda com o tema Segunda Guerra Mundial. Como eu havia dito a vocês, a gente completou, né, as fases da guerra. Vimos o avanço das forças do eixo, né, das forças alemãs. Depois vimos a retomada de territórios pelas forças dos aliados. Observamos bem, né, o processamento da guerra na Europa, né, as frentes de batalha. Na frente oriental, a Batalha de Stalingrado; na frente ocidental, o famoso dia D, né, 6 de junho de 1944. Vimos também a guerra no Oriente, né, e inclusive complementando, terminando o conflito, né. Dia 8 de maio de 1945, a gente vê que a guerra se encerra na Europa. A guerra continua e é encerrada no dia 2 de setembro de 1945, após as bombas atômicas. E aí nós ficamos acordados de esmiuçar um pouco melhor isso na forma de documentários, de vídeos, de imagens da própria guerra, para a gente poder fomentar melhor a nossa ideia sobre a Segunda Guerra Mundial. E é isso que eu pretendo fazer a partir de hoje. Vai ficar nos faltando trabalhar o Holocausto. Provavelmente nas próximas aulas aí a gente vai abordar esse assunto, ok? Como a gente já tinha combinado. Então aqui, momentos finais da Segunda Guerra. Separei aí essa foto, né? Ficou icônica, marcada aí, tirada na Times Square, em Nova York, né, no dia 8 de maio, quando acaba a guerra na Europa, quando a Alemanha se rende. E aí a gente tem essa foto desse marinheiro beijando essa mulher aí. Durante muito tempo as pessoas não sabiam nem a identidade deles, né, mas a foto ficou marcada, como se essa mulher era a enfermeira, né, vista por muitos como a enfermeira. Eles nem se conheciam, mas a felicidade era tanto naquele momento em Nova York, né, no anúncio do fim da guerra, que ele catou ela ali e deu um beijo. E o fotógrafo pegou essa cena aí, que ficou marcada, né, no mundo inteiro, como sendo o símbolo do final da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver aí esses momentos finais da Segunda Guerra, principalmente na movimentação das tropas na Europa, na Guerra da Europa, ok? Agora, nada pode salvar a Alemanha. Os soviéticos continuam a avançar no leste. A Grande Guerra Patriótica, como eles a chamam, tomou para eles um novo rumo. O Exército Vermelho fica subitamente em condições de atacar com uma força que surpreende a todos os lados. Atacar com um infindável suprimento de homens, mesmo após as extremamente custosas batalhas de Moscou e Stalingrado. A ofensiva em Belarus no verão de 1944 é uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. A frente oriental tem 1.000 quilômetros de extensão, mas os soviéticos são capazes de avançar centenas de quilômetros em 2 meses, destruindo 17 divisões do exército alemão. Obviamente que isso aconteceu em que momento? Após, né, os alemães serem derrotados em Stalingrado. E aí, como eu já havia dito, né, houve um movimento de reconquista do território pelos soviéticos. E os soviéticos marcham em direção a Berlim, ok? A Wehrmacht recua em direção ao leste da Prússia, deixando para trás milhares de mortos. Cerca de 50.000 alemães capturados irão desfilar por Moscou. Normandia, 6 de agosto de 1944. No oeste, os aliados obtêm vantagem. Para a Wehrmacht, a situação está se deteriorando. 50.000 soldados. A Wehrmacht aí que ele fala
são as tropas especiais da Alemanha, né? Eu já falei isso em outras aulas, né? Que era o que havia de melhor no exército alemão. Os soldados alemães são feitos prisioneiros no bolsão de Falaise, ou como os alemães o chamam, Stalingrado, na Normandia. É uma vitória. Aí já é na frente ocidental, depois do dia D, né? Eles avançaram, né, e foram dominando e vencendo também em avanço para Berlim. Necessária para os aliados. Os aliados apertam então seu laço com um novo desembarque em Provença. Saint-Tropez, 15 de agosto de 1944. O exército francês reagrupado exerce um papel importante nesse desembarque. Africanos, marroquinos, argelinos, tunisianos, franceses das colônias e jovens franceses que faziam parte das forças francesas livres ajudam a libertação da Provença. Eles levam apenas 2 semanas para libertar toda a costa até Marsella. Marsella é na França, né? Então a gente vê aí que quando os aliados eles conseguem chegar na França, o sul da França, que era governado por um governo ligado aos nazistas, mas autônomo, que era o governo de Vichy, ele sente condições agora de apoiar os aliados. E aí você vê que vários soldados das colônias francesas acabaram entrando na guerra para lutar a favor dos aliados, né? Isso deu uma grande vantagem na retomada da França dos nazistas. Nesse momento, os nazistas estavam mais preocupados em recuar para defender a própria Alemanha do que manter os seus domínios na Europa, os domínios que eles haviam conquistado. O movimento da resistência sai das sombras e participa da libertação como fará em Paris. Paris, 19 de agosto de 1944. Paris se levanta. Há barricadas por toda a cidade. A maior parte do exército alemão se retirou para o leste, mas 20.000 homens ficam para trás sob o comando do general von Choltitz, que recebeu ordens de Hitler para destruir a cidade. Lutas violentas irrompem. Interessante a gente ver a participação dos civis, né? Tipo, retomando o que é nosso. Essa cena ficou bem forte por causa disso. No 4º dia da insurreição, uma unidade francesa, a 2ª Divisão Blindada do general Leclerc, chega da Normandia e a capital é finalmente libertada na manhã seguinte. Quando os franceses então puderam lutar, eles lutaram, né? Para poder se libertar. Eles não foram só libertados, né? Eles se insurgiram quando os nazistas eles estavam recuando. Então eles aproveitaram para libertar o seu país, né? Os alemães se rendem e o general von Choltitz é levado ao quartel-general de Leclerc na estação ferroviária de Montparnasse. Hitler tinha acabado de telefonar e feito sua famosa pergunta: prende Paris? Paris está em chamas? Choltitz preferiu entregar-se. Esse disciplinado oficial do regimento aéreo desobedeceu a ordem de Hitler de lutar até o último homem. E então, de Gaulle dirige palavras eloquentes para a França e a história. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Enquanto a França e Bélgica são progressivamente libertadas e o Exército Vermelho aguarda nas cercanias de Varsóvia, do outro... Perdão aqui. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, que mostra bem como
os alemães eles ficaram cercados. Eles tinham o avanço dos soviéticos, vermelho, e o avanço dos aliados em azul, certo? E cada vez mais Hitler ficou aí no meio do cerco. De Varsóvia, do outro lado do globo, o general americano MacArthur está voltando às Filipinas. Depois de escapar do cerco japonês 3 anos antes, MacArthur dissera: "Eu voltarei." Seu retorno é suntuosamente encenado pela sua equipe de relações públicas, inclusive com seu lendário cachimbo de espiga de milho de Popeye. Ele proclama: "Povo das Filipinas, eu voltei. Este é o momento de sua redenção." Mas serão necessários 4 meses para libertar as Filipinas. Manila, a capital, será a segunda cidade mais devastada da guerra depois de Varsóvia. Libertar dos japoneses, viu, gente? Manila. A selvageria e a crueldade desses combates podem ser explicadas com a descoberta pelas tropas americanas da execução em massa de reféns e dos campos com os prisioneiros americanos sobreviventes de 1941. Em toda parte no Pacífico, a guerra é marcada por esse tipo de selvageria. Por toda parte, a mesma confusão de fuzileiros navais encurralados nas praias dessas ilhas infernais. A mesma obstinação suicida dos japoneses. Para eles, a rendição é a maior de todas as desgraças. E se um soldado japonês chegar a ser capturado, ele comete suicídio com uma granada. Como esse piloto japonês que foi abatido sob o mar das Filipinas e que os americanos estão tentando retirar da água. Olhem só. O piloto nipônico puxa o pino de uma granada com os dentes e se mata. Os americanos não estão mais correndo riscos. Muita loucura, viu? Eles seguem o instinto de atirar primeiro sem fazer perguntas. O ódio do ser humano corre solto na guerra. Ao lado do imperialismo, outra causa subjacente da Segunda Guerra Mundial é o racismo. Em 1945. O racismo fez nascer Auschwitz, a fábrica de matar, libertada pela ofensiva russa em janeiro de 45. Ódio aos judeus e seu extermínio, como escreveu Hitler em Mein Kampf, era a sua missão. Ele enviou 1 milhão de judeus para serem mortos nas câmaras de gás de Auschwitz. 6 milhões morreram de fome, de tratamento brutal, ou foram fuzilados e queimados nos crematórios. Mais de 1 milhão, né? E aí, mesmo com essas imagens, eu ainda vou falar mais sobre isso aí, viu? E Auschwitz, né, não era só um lugar, um campo de extermínio, como eu já falei isso, acho que em aula. Era também de trabalho forçado, né? Mas o grande objetivo de Hitler era exterminar mesmo. Ele tinha esse antissemitismo, que é o ódio aos judeus. Em Majdanek, em Sobibór e em Treblinka. Majdanek, Sobibór e Treblinka também são outros campos de concentração que mataram também tanto quanto Auschwitz, né? Auschwitz ficou mais famoso porque o número ele era bem maior e o número de judeus mortos também foi maior. Mas Treblinka, se eu não me engano, chegou a executar 800 mil judeus, né? Um absurdo. Os soviéticos encontram algumas poucas centenas de sobreviventes tatuados por toda a vida. Eles também interceptam os trens repletos de deportados.
Os nazistas continuam a dar prioridade a esses trens da morte, mesmo em detrimento dos comboios de munição. Eles fazem suas viagens para centenas de campos de concentração que ainda funcionam no início de 1945. Ou seja, o grande objetivo de Hitler, no final da guerra, não era mais nem vencer a guerra ou se defender, mas executar o seu plano de extermínio de judeus. Milhões de judeus, ativistas políticos, oponentes, cristãos, homossexuais, ciganos foram deportados para esses campos e 5 milhões morreram de fome, maus tratos e exaustão. Entre eles, os escravos no túnel Dora, a fábrica subterrânea onde os nazistas estão montando uma outra arma secreta, a V2. O primeiro míssil balístico, com uma ogiva de 1 tonelada de explosivos e com um alcance de 300 quilômetros. Da costa da Alemanha, 1.500 deles são lançados contra Londres e 2.000 contra a Bélgica, aumentando a devastação e a morte de civis. O maior medo dos aliados é que eles possam um dia transportar uma carga nuclear. Los Alamos, Novo México, Estados Unidos. O próprio Einstein havia alertado Roosevelt sobre a urgência de estar à frente dos alemães. Enormes fundos foram fornecidos e uma equipe de cientistas começou a trabalhar secretamente na primeira bomba atômica. Uma bomba que utiliza um metal, urânio, que torna possível dividir o átomo. Espera-se que tenha o poder de 20.000 toneladas de TNT, 2.000 vezes mais poderosa do que a maior bomba usada até aquele momento, além da letal poeira radioativa. O alvo escolhido era Berlim. Mas essa primeira bomba atômica não seria terminada a tempo para a Alemanha. Haveria ainda na Alemanha fábricas não destruídas capazes de produzir uma arma dessas? Até mesmo o combustível sintético está se tornando escasso. O bombardeio concentrado levado a efeito dia e noite pelos aliados continua a devastar cidades alemãs. Os bombardeiros... Gente, vocês viram a condição que ficou a cidade de Berlim, né? Totalmente destruída. São os efeitos da guerra, né? Os aliados irão destruir Dresden, um importante centro de comunicações para os exércitos alemães na frente oriental e uma das maiores cidades industriais do Reich. Dresden, 13 de fevereiro de 1945. Até agora, havia permanecido intocada. Dresden, conhecida como a Florença do Elba, era uma das mais belas cidades medievais da Europa. Bombas de fósforo criam um tufão de fogo, onde estima-se que 25.000 pessoas são queimadas até a morte. A cidade continua a arder por 7 dias. Churchill havia dito: faremos o povo alemão provar e engolir uma dose mais intensa dos sofrimentos que impôs a humanidade. As cidades alemãs estão morrendo. E agora Goebbels e os nazistas querem mandar todos os alemães de 16 a 60 anos de idade à morte. Como parte... Goebbels era o ministro da cultura, vamos dizer assim. Era o cara responsável pela propaganda dentro do partido nazista e da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Homem de extrema confiança de Hitler, né? Talvez um dos maiores arquitetos do que seria o nazismo. Dos Volkssturm, a milícia do povo, eles gritam: juro lutar corajosamente pela minha pátria. Juro morrer por Adolf Hitler. Hitler diz: não deve haver qualquer fraqueza por parte da Alemanha. Seus generais, que sobreviveram ao enorme expurgo que se seguiu à tentativa de assassinato de 20 de julho, não mais ousam contradizer o Führer. Eles obedeceram suas ordens, que pareciam absurdas, de lançar um ataque a oeste nas Ardenas durante o inverno. Os generais teriam preferido concentrar todos os seus esforços para lutar contra os soviéticos. Hitler esperava recapturar o porto de Antuérpia, a fim de impedir os aliados de desembarcar seus equipamentos, o que lhes permitiria se movimentar a Alemanha dentro. Bastogne, Bélgica. Deu pra ver que já era um ato desesperado, né, de Hitler, que não tinha mais o que fazer. Os aliados já estavam em cima, mordendo os calcanhares dele. E do outro lado, mais avançado ainda, estavam os soviéticos, né? Então não tinha mais o que fazer, estrategicamente falando.
Mas a ofensiva alemã nas Ardenas falhou. Devido à extraordinária defesa apresentada pelos paraquedistas americanos em Bastogne, a intervenção dos tanques do general Patton e ainda devido ao poder esmagador das forças aéreas aliadas. Quanto aos soviéticos no leste, eles estão cruzando a fronteira alemã. Milhões de alemães fogem em pânico com a aproximação das tropas soviéticas, principalmente as mulheres, que temem os estupros em massa que estão sendo perpetrados. Ok. Ora, Só um segundo. Aqui. Então, a gente deu pra ver esse documentário aí. E ele termina falando, né, dos estupros. Porque os soviéticos tinham essa característica. Os americanos, não. Né? Os americanos jogavam bomba e matavam todo mundo. Não sei qual era o pior. Né? A gente ri, mas extremamente brutal e cruel. Né? A gente viu imagens fortes. E pretendo que a gente continue assim. Para a gente poder se aprofundar mais. Ok? As demais dúvidas a gente vai tirando aí na aula. Beleza?